Olá pessoal, bem-vindos a mais uma campanha da Rafus Presa, segunda de 2026, Abismos Crepusculares. Abismos Crepusculares vai ser uma campanha focada, na verdade uma campanha que me agrada bastante, porque, bom, neste ano vamos tentar trazer mais autores nacionais em nossas campanhas, claro, muitas traduções também, né? Algumas inclusive já feitas, e por grandes talentos, né? Grandes pesquisadores de considerável erudição, né? Fizeram essas traduções, então temos aí um novo trabalho da dupla Bruno Costa e Pablo Ortolano, né? Que é o Ortolado, que é o professor da UNB, que traduz do espanhol. Temos o trabalho também da Júlia Lobão, na próxima campanha, eu acho já. Um excelente trabalho dela, de um autor surpreendente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer trazer mais autores nacionais, né? E essa campanha, ela meio que celebra isso, porque ela é quase exclusivamente, esse quase é um pequeno segredo que eu não vou revelar agora, mas é quase exclusivamente nacionais, né? Começando então pelo, digamos, homenageado da campanha, que é o Tássio Rodrigues Capraneira. O Tássio é um autor de uma narrativa bastante elaborada, bastante estilizada, com muitos elementos de horror, uma violência às vezes extrema, mas também um senso poético muito refinado e uma considerável influência dos grandes autores decadentes, especialmente Huysmans, Villiers de L'Isle-Adam, o que faz do Tássio uma espécie de autor neodecadente brasileiro, né? Inclusive ele foi, e eu também nesse caso, celebrado pelo Justin Ives, né? Quando começou o movimento neodecadente através do ISIS, né? Essa congregação multinacional de autores em torno de editoras agora, especialmente a Snuggle Occult Press, né, que publica Damian Murphy, Brandon Connell, o próprio Justin Ives, né, e outros autores dessa leva. Mas o Tássio, então, ele tem esse estilo muito peculiar, essa abordagem muito única, e algo que todos os autores aqui da campanha compartilham, que é um tipo de intensidade literária e digamos assim, concepção, até mesmo da estética, né, uma concepção estética, que afasta um pouco do mainstream, né, literário brasileiro, enfim, por motivos simples e quase epistemológicos, né? O mainstream tem outras opções estéticas bem diferentes das que o Tássio, por exemplo, faz. Então a gente vai ter a reedição das de 4 obras do Tássio, 2 reedições, que é justamente As Ruínas do Futuro, primeira coletânea de contos que o Tássio publicou na Rafus em 2019, eu acho, não é? Faz muito tempo, está esgotadíssima, né? É um trabalho que eu tenho bastante orgulho, né? Digamos, a edição ficou muito bonita, esgotou muito rápido. Inclusive o grande Camilo Prado, que é uma inspiração para Rafus Preso e também para o próprio Tássio, né? Como autor, como intelectual, como editor, ele sempre coloca, né, Ruínas Futuras nos vídeos dele no fundo, assim, né? Porque é uma capa belíssima e realmente parece quase um pôster, um mini quadro, né? Depois também vamos ter, nessa mesma campanha, agora, Abismos Crepusculares, a reedição de O Palacete das Romances, né? O Palacete das Romances foi um romance, acho que o primeiro que o Tássio publicou, também pela Rafus Press, 1 ou 2 anos depois, 2021, 2020, agora não me recordo muito bem. Fizemos campanha no Catarse, a campanha infelizmente não alcançou os números necessários, foi uma campanha bastante custosa, mas vamos trazer tudo dessa campanha de volta e reeditar, né? Então o livro vai ser reeditado. Essas 2 reedições iniciais, né, que são as reedições, né, esses 2 volumes iniciais são as reedições, vão ter os pós-fácios, né, o pós-fácio meu, no caso do Ruínas Futuras, e o pós-fácio do grande escritor de narrativas de horror brasileiro, Oscar Nestares, que vai fazer o pós-fácio, fez, na verdade, né, o pós-fácio de O Palacete das Romances, e já autorizou a publicação, né? Figura, né, grande figura, o nosso amigo Oscar também participando aí, de certa forma, do projeto. Além desses 2, vamos ter as Forjas Carnais e Outras Quimeras, que são justamente os textos
que estavam na campanha e não puderam ser feitos, que teve um aumento brutal do custo, né, para a produção das concertinas. Só agora eu consegui mais ou menos reequilibrar, então a produção das concertinas ficou bastante prejudicada um bom tempo, mas voltamos com elas. Mas aqui a gente vai fazer um livro muito melhor, né, com esse material extra. E o Cartografias Mandibulares, que é uma espécie de coletânea de histórias de aventura ao estilo decadente do Tássio, né? Então são aventureiros que acabam, digamos assim, sendo destruídos pelo destino, na verdade pelas escolhas que eles mesmos fazem e pelos lugares malditos que eles optam por explorar, né? Nesse quarto volume a gente vai ter também um conto brilhante do Tássio, que é As Flores de Palenque, e esse conto inspira o nosso amuleto. Então vamos ter na campanha, né, o primeiro amuleto da Rafus Press, inspirado no conto de Palenque, né, de Palenque, As Flores de Palenque, do Tássio, né, fizemos essa máscara. Esse aqui é da Serpente Emplumada, né, aquele deus com um nome impronunciável, não é? Quetzalcoatl, né? E originalmente era de jade, evidentemente essa máscara, né, toda ornada em jade, tinha alguns ossos humanos também. Tirei a foto no Museu Britânico, difícil de tirar porque era totalmente escuro, né? A luz brilhava só em cima da máscara. E aí, a partir dessa foto, foi feito manualmente, artesanalmente, né? Com bastante cuidado, vários testes antes. Depois eu mostro, faço um making-off rápido dos testes, né? Esta máscara que vai ser disponível para algumas recompensas da campanha, não é? Um custo baixíssimo, né? Para um objeto desse, que vai ser único, né? Quem tiver vai ter. Isso nunca mais a gente vai fazer de novo, evidentemente. Talvez a gente faça alguns outros objetos, mas não exatamente esse nunca mais. Então, quem quiser aproveitar, vão ser poucas unidades disponíveis, né, na campanha, porque foram poucas produzidas. É muito difícil, né? Teve que montar, na verdade, o render direitinho da foto. E depois, quando eu fizer o making off, vocês vão ver direitinho a dificuldade de montar a questão da tridimensionalidade, né? Porque a foto é bidimensional, é assim, mas essa máscara tem uma continuação orgânica com o todo, né? Então esse nosso amuleto vai estar disponível na campanha. Apoiem, que vai ser poucos os exemplares, com preço baixíssimo para o trabalho que teve, né? Para a impressão, né? Todo mundo sabe que o problema não é o material, no caso da impressão 3D, é o trabalho de montar, esculpir o objeto, né, em software às vezes, e o tempo para imprimir, que não é pouco, né? Demora um pouquinho cada uma dessas, né? Além dessas, digamos, recompensas aí que celebram, né, o talento do Tássio. O Tássio é um autor que publicou aí pela Sol Negro, publicou pelo Grifo. Ele é um autor que necessita mais reconhecimento, né? Ele traduziu, participou da tradução do Varney, o Vampiro, do primeiro volume, né? Então o autor traduziu muita coisa para a Rafus Press, inclusive o Patrick Malley, né, que continua sendo aí um dos grandes sucessos, né, das concertinas da Rafus, ele traduziu. Então ele merece, né, essa pequena celebração da nossa editora e um reconhecimento, né, do talento dele. Além dele, né, o meu gato concorda com isso, está aí apulpando, né, não é, chamando a atenção para o quanto é bom os livros do Tássio, quanto são bons. Além então do Tássio, a gente vai ter também duas outras recompensas adicionais de outros autores nacionais jovens e igualmente intensos, né, que tem cada qual o seu caminho, mas são intensidades e forças muito singulares que fogem bastante dessa, como eu falei, dessa estruturação convencional, né, da nossa literatura, evidentemente, e por conta disso eles abraçam, né, a publicação independente, que é um caminho
mais possível, né? Um deles é o Fábio Wach, também bastante conhecido aqui, traduziu muita coisa, praticamente quase todos os materiais do Relicário 1 e 2 ele traduziu uma parte pequena, né? No Relicário 2 é quase tudo, tem inclusive um conto dele na Relicário 2, né? E ele. Eu vou traduzir um conto dele que só foi publicado em inglês numa coletânea da Rafus de 2021-22, chama Ghost Trains. Essa coletânea é sensacional, aliás, mas ela está totalmente esgotada. Eu não tenho um exemplar, que sobrou nada, né? Vendi tudo. E esse conto ele escreveu em inglês, não para essa coletânea, mas acabou entrando porque coadunava com o tema dos trens, né? É um texto um pouco sobre uma espécie de horror ou de vazio existencial. E o trem é um pouco simbólico, né, dessa circularidade. É uma narrativa brilhante, toda estruturada em diálogos, né? Então ela tem algo assim, quase de teatral às vezes. É sensacional, né? E a gente vai publicar, essa narrativa chama-se As Quietudes da Terra, essa é a tradução indicada pelo próprio Fábio, né? Mas em inglês o título original era The Quiet of Earth, né? E por último, mas não menos importante, uma concertina de Tatiana D'Angieri. A Tatiana ela já publicou conosco O Grito do Fundo das Pedras, a carta dela, a elegia dela ao Trakl, né, o Georg Trakl, aquele poeta expressionista que morreu, se matou, na verdade, durante a Primeira Guerra Mundial, porque ele era soldado, né, e não aguentou os horrores. Mas que tinha uma poesia lindíssima, um pouco expressava esses horrores, aliás, mas era lindíssima mesmo assim, não é? E a Tatiana ela estabelece um diálogo com ele. Esse nosso livro está disponível para quem quiser conhecer, comprar, né? Saiu pela Rafus, ela também publicou um outro livro pela Síria Alvim. É uma autora de um estilo muito próprio, muito único. Ele é ao mesmo tempo barroco e expressionista, vanguardista e místico. É sensacional, né? E aqui é uma concertina que é quase um objeto de arte, né? Por si só. São as fotos dela com o texto, são algumas meditações poéticas em prosa e com a fotografia dela, né, como meio que dando o tom. E, enfim, é muito belo, o objeto em si é bonito, então também vai estar na nossa campanha, também como, aliás, o livro do Wach, vão ser exemplares limitados, porque são livros que eu não tenho como ficar publicando muito, não é? É um material limitado para realmente colecionadores ou quem aprecia obras de arte em formato editorial, assim, ou obras, né, que tem esse grau de elaboração e artesanato, né, um artesanato da feitura, e essas duas vão ser nesse sentido. Então é isso, essa campanha espero que vocês gostem, né, vocês vão ver que as datas são um pouco esticadas, mas é necessário, por conta das milhões de coisas que eu preciso fazer ao mesmo tempo e muitas vezes eu não consigo terminar, enviar também às vezes é um gargalo, estou resolvendo isso, mas ainda é um pouco um gargalo por conta de uma série de problemas de saúde, né, que dificultam um pouco isso, familiares também que dificultam um pouco isso, mas está sendo resolvido, está indo um pouco mais rápido os envios e tudo mais. Eu tento, né, se é o meu lugar destruindo mais alguma coisa, eu tento enviar agora dentro de um prazo mais ou menos, né, tranquilo, né, e explico a situação sempre, né. Essa semana mesmo não vou poder ir no correio, mas eu espero enviar tudo que eu estou devendo em breve. Então é isso, espero que apreciem a campanha, vai ter making off, vai ter vídeos sobre o decadentismo, sobre obras decadentes importantes, que, acredito eu, direto ou indiretamente, às vezes indiretamente, influenciaram nossos três autores, e eu vou, bom, a gente vai tocando aí o projeto, vai ter novidades no meio dele, mas vamos esperar aí o meio de abril para as novidades, né, que eu vou trazer para o projeto. Vou ficando por aqui então, um abraço a todos e até a próxima.